Olá, eu sou Yuri Alexander, terapeuta, reprogramador biológico, e hoje falaremos sobre a pneumonia. A pneumonia tem basicamente três causas. A primeira delas é um conflito de medo da morte. A segunda é um conflito relacionado aos brônquios, que é um medo por uma disputa territorial. E a terceira é uma tristeza profunda. O medo da morte é um conflito que afeta os alvéolos pulmonares, a menor unidade do pulmão, que é onde acontece a respiração propriamente dita. É onde ocorrem as trocas gasosas, a hematose, e que vai fazer com que o ar seja utilizado pelo nosso corpo. O ar, num contexto biológico, fisiológico, é a representação mais fiel da vida. Então, quando a pessoa tem um medo muito profundo de morrer, acredita que vai morrer, que a morte está iminente, ela tem esse tipo de conflito. Ou seja, acontece uma proliferação celular nesses alvéolos, que seria um tumor de pulmão, considerado um câncer de pulmão, e na fase de cura, já no momento de resolução, ocorre a pneumonia. Esse seria o primeiro caso. E vale a pena ressaltar que esse conflito de medo da morte é frequentemente relacionado, desencadeado por um diagnóstico. Por exemplo, uma pessoa vai fazer exames de rotina e nesses exames descobre um câncer, um tumor, certo? Mesmo que esse tumor já estivesse em uma fase de cura, o diagnóstico provavelmente vai ser: você tem câncer. E as crenças que a maioria das pessoas hoje em dia possuem sobre o câncer é que provavelmente elas vão morrer ou que a sua vida está com os dias contados. Então esse diagnóstico, por si só, é um novo conflito de medo da morte e que afeta os alvéolos. Então é isso o que hoje em dia na medicina tradicional é considerado como metástase. A metástase, na visão da reprogramação biológica e da nova medicina germânica, não é uma célula que sai de um tecido X do seu corpo, caminha pela sua corrente sanguínea e se instala em outro tecido, em outro órgão, muitas vezes com outra origem embrionária, com outras propriedades e especificidades completamente diferentes daquele órgão originalmente afetado. Mas a metástase, nessa nossa visão, a gente nem chama de metástase, mas consideramos como um conflito independente e decorrente daquele diagnóstico. O segundo caso seria um conflito que afeta os brônquios, que é esse medo frontal por uma disputa territorial. Por exemplo, imagine um funcionário que trabalha em uma empresa e chega um funcionário novo, aparentemente mais jovem, mais competente, e começa a se destacar mais que esse outro funcionário. Pode ser que essa pessoa tenha uma percepção de que talvez o território dele esteja ameaçado. Ele tem medo que esse novo funcionário tome o seu lugar na empresa e ameace o seu território. Então ele vê essa situação, essa pessoa, como um possível oponente. E isso pode desencadear o quê? Um aumento na área dos brônquios, onde passa o ar, e isso não é percebido na maioria das vezes na fase ativa, quando você está passando pelo conflito. Porém, quando é resolvido, quando entra em fase de cura, digamos que aquele funcionário acaba indo para uma outra área da empresa, se destaca em outra área e ele percebe que já não tem mais aquele perigo que ele acreditava ter. Então ele entra numa resolução desse conflito. E nessa resolução ele pode apresentar tanto a bronquite, que seria a inflamação da mucosa brônquica, quanto a pneumonia também. E o terceiro caso, que seria a tristeza profunda, também afeta os alvéolos e está muito ligado ao primeiro caso. Por quê? Porque quando a pessoa tem um medo da morte, por exemplo, é muito comum e lógico que a pessoa sinta uma tristeza profunda. Poxa, eu acredito que vou morrer, então eu fico triste, eu fico abalado, eu fico abatido. Porém, não necessariamente precisa haver esse medo da morte. Pode ser aquela pessoa que já não tem mais motivos para viver, que está sempre em pé de guerra com alguém ou com alguma área de sua vida, que sempre está vendo o lado negativo, que não consegue se ver feliz, alegre no seu dia a dia. Então essa tristeza profunda pode ocasionar essa mesma resposta do medo da morte. Se essas informações fizeram sentido para você, se esse vídeo despertou o seu interesse, ou se você acha que alguma pessoa que você conheça pode se beneficiar dessas informações, compartilhe com seus amigos, comente aqui. E lembre-se que quinta-feira que vem, no dia 10 de agosto,
nós estaremos começando no Nuclein Terapias o segundo ciclo de encontros, uma outra versão sobre sua doença. Nesse ciclo de encontros, um dos assuntos abordados será essa parte respiratória, onde nós trataremos mais profundamente dos conflitos que nós falamos aqui, de alvéolos pulmonares, de brônquios, vamos falar também sobre a asma e também vários outros sintomas, várias outras enfermidades e doenças que nós costumamos tratar de uma maneira diferente no nosso dia a dia. E para se inscrever nos encontros, entre em contato comigo, pode ser pelo Facebook, comentando nesse vídeo, ou pelo meu telefone, que você está vendo aí na tela. Um abraço e até a próxima!